Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Pod Doctor, aqui nos estúdios da Maxi Doctor. Hoje nós vamos falar do pós-imposto de renda, né? Dúvidas pra caramba, muita gente mandando mensagem, mandando perguntas e nos reunimos aqui. Eu, Carlos Marinho, Luciano, né, nosso diretor da área comercial da Maxi Doctor, e Alexandre, que é o diretor da Maxi BPO. E a gente vai bater um papo, né, Luciano? Né, Alexandre? Um pouquinho sobre o imposto de renda, tirar algumas dúvidas, que são dúvidas que chegam aqui e até das pessoas que trabalham conosco, muitas vezes tem dúvida, né? Porque a propaganda diz que fazer imposto de renda é muito fácil, que é legal, mas não é. E esse ano, não sei se vocês estão observando isso, cara, a Receita Federal está colocando um número muito maior de contribuintes na malha fina. E eu já observei, por exemplo, que tanto quem declarou a despesa como quem recebeu fica na malha, principalmente aquele que lançou a despesa. E nós temos clientes aqui que um já prestou serviço para o outro. Aquele que declarou a despesa está na malha e o outro que declarou a receita, alguns estão na malha e outros não. E a Receita Federal está enrolando um pouquinho, foi a nossa observação, para tirar esses contribuintes da malha fina, principalmente aqueles que têm restituição para receber. Quem tem a pagar eu quase não vejo, né? Mas quem tem restituição a receber, a maioria está entrando na malha fina da Receita Federal. E esse ano foi uma coisa muito atípica também, né, Carlos? Eu achei que o pessoal deixou para mandar a documentação muito em cima do laço. O brasileiro já tem essa cultura, né, de deixar tudo para cima da hora. Mas esse ano eu estranhei demais em relação aos anos anteriores. Em relação a isso que você está falando, foi bem complicado mesmo, entende? Começou lá, se eu não me engano, dia 10 de março a entrega. Em 10 de março, nós não chegamos a entregar 10% da quantidade de declarações que a gente tinha para entregar. Onde é que a massa de declarações, 80%, foram entregues nos últimos 10 dias que antecede o prazo final da entrega da declaração. Isso é muito complicado, né? O contribuinte tem contribuinte até hoje que não me mandou todos os documentos, hein? A gente entregou a declaração dele, ele está até hoje devendo documento e não entrou numa fonte pagadora para tirar. É bem complicado, né? A gente fica vendo isso. Mas o problema que a gente fica falando aqui em relação à malha fina são situações assim bem estranhas, muitas vezes, que a gente observa, né? Você vê um número grande de contribuintes com restituição na malha fina da Receita Federal. Pô, será que a Receita, com tanto sistema, né? Com aquele ARPI, um sistema que, pô, vê tudo, não sabe que eu declarei, por exemplo, a sua despesa médica na minha declaração e você declarou na sua, não faz o cruzamento? Entende? Mas eu tenho restituição, então, de repente, né? Vou segurar mais um pouco, eu não tenho grana para poder pagar esse pessoal, devolver essa grana agora, vou segurar. Então vai colocando aqueles lotes, tem ali uma regra, né, para devolver essa restituição, pessoas com mais de 80 anos, com 60, com comorbidade, professores. A data de entrega? Pois é, a data que entrega primeiro, recebe primeiro também. Quem entregou no final, leva mais tempo para receber. Mas a questão toda é a questão da malha fina, né? O que você acha, Alexandre? O que você observou nesse período? Então, o que vocês já colocaram aqui, realmente, do pessoal entregando muito em cima, sobrecarrega demais a equipe, né, para poder fazer a declaração. E essa observação que você fez em relação à Receita, né, porque é muito estranho, né? Justamente a maioria do pessoal que tem restituição que está preso lá na malha fina. A gente até entende que as melhorias, elas vêm para ajudar. Mas todo ano tem uma novidade, né? Todo ano tem um negócio diferente aí na declaração de imposto de renda. Quem paga pensão alimentícia agora tem que colocar lá o número do processo lá do cartório. Pô, eu pago pensão alimentícia, minha filha tem 20 anos de idade e eu lembrava o número do processo. Olha que dificuldade, gente. Um negócio que tá em papel, guardado não sei onde, depois que eu comecei a pagar pensão alimentícia para minha filha. Eu já me mudei umas 3 vezes. E aí tá lá na declaração o número do processo e se tá no cartório ou se tá na vara de família, que você tem que colocar um número. Quer dizer, um fator complicador aí, eu entendo, né? E aí eu não consigo entender
o porquê dessas mudanças todas, né? Em relação à Receita Federal. A gente não entende assim de forma objetiva, mas subjetivamente isso é para arrecadar mais, né? E para pegar aquele contribuinte, por exemplo, a Receita Federal, se você me separei, mas eu fiz um acordo verbal com a minha ex-mulher, eu vou pagar uma pensão para ela e vou lançar. Cara, eles vão glosar isso e vão cancelar realmente, não vão cancelar a sua declaração, mas se tu tem restituição já era. Então, a Receita agora quer saber, isso foi um processo judicial? Formaliza. Foi um acordo? Houve uma formalidade para isso? Ele quer saber tudo de você, né? E fica cada vez mais difícil, né? Não é para facilitar. Realmente, eu concordo com você que é um complicador. E tem vários complicadores ali dentro da declaração de imposto de renda que dificulta, às vezes, o contribuinte a fazer a declaração da forma correta. A Receita diz assim, porra, você vai pegar a tua declaração já baixada prontinha. Meu amigo, o que a gente encontrou de declaração que a gente baixava com erro, com um CNPJ diferente do que estava no informe de rendimento, um caos. Você tem que conferir a sua declaração, se você baixou a declaração, com todos os documentos que você tem. Item com muita atenção, senão com certeza vai ter um preenchimento errado ali ou vai vir uma importação de dados errada. Complicado isso. Em alguns casos até ajudou. Sim, essa importação, né? Já vi alguma coisa, às vezes você salientava de que tinha alguma coisa a informar e o cliente não tinha enviado a documentação. É verdade. Você entrava em contato com ele, ajuda, mas burocratiza mais ainda. E uma outra coisa que a gente observou também, essa questão do GOV, né? Teve períodos aí de entrega da declaração que o sistema travava. Travou várias vezes. Travou, verdade. Houve sim, alguns complicadores, sim. Alguns períodos de demanda mais forte, realmente ficou bem complicado. A Receita Federal precisa estar organizando melhor isso, né, para não acontecer nenhum travamento. Você tem que entrar no sistema, colocar sua declaração lá e conseguir entregar. A gente não pode ficar preso com essas dificuldades, né? E aí, Carlos, a pergunta que não quer calar. Cair na malha fina do imposto de renda. E agora? O que a gente faz? Então, são algumas situações, né, que podem te levar para a malha fina. Por exemplo, o preenchimento errado da declaração. Fiz um preenchimento errado, troquei um número, botei um CNPJ errado, um valor errado. Você identificando isso, você pode ir lá na sua declaração, fazer uma retificação e entregar a declaração e aguardar aí de novo a Receita Federal processar. Mas, por exemplo, se você colocou lá recibos de fisioterapia, odontologia, de médicos na sua declaração e você caiu na malha fina, você observou que os recibos que você tem são exatamente aqueles que você declarou e está tudo certo, não tem jeito. Você vai ter que aguardar a Receita Federal abrir de novo ali o site, o espaço dela para recepcionar esses documentos. E normalmente isso só acontece a partir do dia 2 do mês de janeiro do exercício seguinte. Você vai falar, porra, minha restituição está parada. E agora? Cara, tua restituição está lá, a Receita Federal ela vai te devolver corrigida monetariamente. Só que no tempo dela, depois que ela analisar esses documentos. Existe também a possibilidade, por exemplo, da sua declaração sair da malha fina. Por isso, durante esses 6 meses, né, ali depois do período de entrega, por exemplo, depois de 31 de maio até dezembro, a sua declaração pode sair da malha fina, porque a Receita fez o cruzamento, achou na declaração lá da pessoa que te prestou o serviço os valores que você pagou ligados ao seu CPF, batendo com as despesas que você lançou na sua declaração. Aí a Receita tira você da malha fina. Mas eu, como contador, fazendo isso há mais de 30 anos, eu ainda não vi essa situação acontecer. Tá? Mas é o que a Receita Federal diz que faz. Eu não vi. Quem entrou na malha fina vai na malha fina até o ano seguinte. E mesmo o prestador de serviço tendo declarado, você tem que encaminhar os recibos ou as notas fiscais para a Receita Federal das despesas médicas e mandar o comprovante do efetivo pagamento. Você pagou realmente, aí você tem a chance aí da Receita Federal tirar você da malha fina realmente e dar como líquido certo aquelas despesas que você lançou. Mas, Carlos, você quando faz a declaração, envia, nesse acompanhamento que você tem que fazer, como é que vem escrito informando que você caiu na malha fina? Como é que vem demonstrando isso? Como é que aparece para o contribuinte, né? Como é que chega a notícia para ele que ele caiu na malha fina? A notícia é ruim. Como é que chega? Na verdade, a Receita Federal, normalmente, ela notifica, né? Tu recebe uma carta, tô na malha fina, minha mãe, a pessoa, o contribuinte fica apavorado. E agora? Fiz alguma coisa errada? Vou ser preso?
Gente, não é nada disso, né? Assim como a gente recebe uma notificação de multa de carro para você se defender ou não, também a notificação da Receita Federal. Mas se você acessa o site da Receita e vai acompanhando lá o seu CPF, você vai identificar que teve alguma incoerência. O que você faz? Se você foi um erro de lançamento, você vai lá e corrige a sua declaração, retifica e acabou. Se foi um erro de malha, de documento, despesa médica, despesa com a saúde principalmente, dificilmente você sai da malha dentro daquele mesmo ano. Você vai ter que encaminhar os documentos a partir de janeiro do ano seguinte e aguardar a Receita Federal analisar aquela documentação e liberar aquela declaração do imposto de renda. Por isso da importância e da exigência de você ter que guardar a documentação para poder, numa situação dessa, chegar lá e comprovar. Né? Tem algumas situações, por exemplo, olha, que podem servir, que podem gerar erro na sua declaração. Né? Por exemplo, preenchimento incorreto, informe de rendimento que você digitou diferente daquele que a fonte pagadora informou a Receita Federal do Brasil. O CNPJ, cara, já encontrei isso pra caramba, né? CNPJ errado. O CNPJ que você recebe no informe, você digita. E o que a fonte pagadora informou a Receita Federal é outra. Por exemplo, uma empresa que tem matriz e filiais. Ela tem que te mandar o informe de rendimento com o CNPJ da matriz, mas você trabalha numa filial. E às vezes o departamento pessoal lá, onde você trabalhou, ele encaminha o informe com o CNPJ errado. Isso pode acontecer. E aí dá essa inconsistência. Uma coisa que eu observei esse ano, por exemplo, despesa num cliente, despesa com saúde. Uma escola baixou o seu CNPJ, abriu outra unidade com o mesmo nome, no mesmo endereço, com outro CNPJ. E o contribuinte repetiu o CNPJ que ele vinha lançando dos filhos há anos, ali na declaração dele. Caiu na malha fina, fomos observar, o CNPJ já era outro. A empresa tem o mesmo nome, é outro CNPJ, mudou. Não é filial. Mas na Receita Federal você consulta, na Receita não, você consulta no Google, tá lá o CNPJ que não vale mais como ativo. Então induz o contribuinte ao erro. Aí não tem jeito, você vai descobrir quando você for notificado, que você aproveitou uma despesa de escola, né, de educação com seus filhos, ou sua mesmo, mas que o CNPJ estava errado. Isso assusta o contribuinte, né? Para você ter uma ideia, até eu tô ficando assustado, a gente tá aqui batendo esse papo, eu tô fazendo uma consulta aqui, ó. Ao vivo aqui, pra galera ver como é que é. Vamos ver se tem alguma situação aqui, né? Algum BO aqui com o meu CPF. Então, tô vendo aqui já para ver se... Ó, sua declaração está na base de dados da Receita Federal com a seguinte situação: processada em fila de restituição. Aí, garoto, então já tá bom, hein? Já deu aquela aliviada agora aqui. Já fiquei até mais tranquilo aí, galera. Consulta aí, ó, ao vivo aqui para todo mundo ver. Mas você vê, por exemplo, né? Uma das coisas que levam muito contribuinte para a malha fina são os recibos de despesa com saúde, geralmente inconsistentes. Por exemplo, os profissionais que não estão tão bem organizados, os recibos de despesa médica, odontológica, com fisioterapia, psicologia, são recibos que eles não atendem às formalidades legais. Porque o que é um recibo profissional com a formalidade legal? Tem que ter o número do alvará desse profissional, tem que ter o número do CNES dele, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, tem que ter o número da identidade profissional dele, se for médico, CRM, se for dentista, CRO, se for psicólogo, CRP, tem que ter o endereço desse profissional no recibo, tem que ter o telefone dele de contato e o e-mail e a assinatura dele com a discriminação de quem ele atendeu, se foi o próprio paciente, o filho do paciente, o dependente do paciente, como é que está discriminado essa informação no recibo, valor e data. Isso é importante. Desta forma, o prestador de serviço vai colocar na sua própria declaração e o paciente vai lançar na despesa, no grupo de despesas da declaração de imposto de renda dele. Vamos supor, fiz essa consulta aqui agora, né? Vamos supor que aqui, na hora que eu fiz a consulta aqui no Gov, deu que eu tô na malha fina. Quando é que eu entrego esses documentos? Bom, para tentar fazer essa retificação ou qualquer justificativa junto à Receita Federal. Se essa malha fina for uma malha fina de documentos, tipo despesa médica, odontológica, é diferente, né? Você vai conferir primeiro se os recibos que você tem em mãos, que você pagou, se batem com aqueles que estão na sua declaração.
Se batem, tá ok, você não tem nada que fazer, apenas esperar a Receita Federal te notificar para que no exercício seguinte você encaminhe esses documentos para a Receita Federal. Se a Receita Federal não aceitar esses documentos, aí a gente tem que fazer um outro procedimento que se chama processo de impugnação. Montar um processo digital de impugnação, juntando o documento, fazendo todas as explicações para o delegado da Receita Federal e vamos encaminhar para a Receita Federal esse processo de impugnação para que a gente tenha lá o nosso direito preservado de aproveitar aquela despesa. Mas se a sua malha for uma malha por erro de preenchimento, você abre a sua declaração, corrige e entrega a declaração retificada. Problema resolvido. E aí tem que esperar esse 1 ano até janeiro do Para retificar, não precisa esperar. A retificação você faz a qualquer momento. Agora, percebi hoje, dia 11 de junho, que entreguei uma declaração com a informação errada. Estou lá na malha por erro de preenchimento. Eu vou lá, corrijo e entrego a retificadora. Resolvi o problema. Mas se eles estiverem apontando lá que é documento de despesa, por exemplo, você vai ter que checar primeiro se esses documentos não houve uma soma errada. Se, Carlos, eu tinha R$1.000 de despesa médica, botei 1.200. Retifica a declaração, bota os 1.000. Entendeu? Que aí você vai conseguir acertar a sua declaração. E se o tomador do serviço lá também declarou 1.000, a Receita Federal vai fazer o cruzamento e vai tirar você da malha fina. Causa a maior causa de um contribuinte cair na malha fina está relacionado na parte lá da declaração que fala onde a gente declara as despesas. Por exemplo, eu declaro que paguei uma despesa para alguém. Sim. Esse alguém que recebeu também está declarando lá que recebeu de mim. Isso. Né? É nesse momento que ocorre esse cruzamento. Exatamente. É que o contribuinte pode ou não cair na malha fina. Mas o que está acontecendo que eu observei esse ano também? Por exemplo, você é bem organizado e o período da entrega da declaração começou no dia 10 de março. Você preparou sua declaração, lançou as despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, tudo na sua declaração e entregou. Mas os profissionais que prestaram serviço a você só estão entregando a declaração dele lá em maio. Você vai para a malha fina. Putz. Pela entendeu? Falha, pelo tempo. Você entregou em março. Esse profissional entregou em abril ou maio. Você vai para a malha fina até que ele entregue a declaração dele, que a Receita Federal faça o cruzamento para que você saia da malha fina. Então, eu vejo isso como uma falha gravíssima da Receita Federal. E se você entregou dentro do período de março, até 31 de maio, você não poderia entrar na malha fina. Até que o outro contribuinte lá, que recebeu de você, entregasse a declaração dele para fazer o cruzamento. Porque está dentro do prazo. Porque está dentro do prazo. Cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Está dentro do prazo. Entende? É um absurdo. Mas a Receita Federal começa a pagar a restituição no dia 31 de maio. Então, meu amigo, se você não pegou lá, né? Se o teu prestador de serviço não entregou a declaração antes também, tu vai para a malha. Isso aí é uma novidade para mim. Nunca soube disso. Estou sabendo aqui agora nesse nosso bate-papo aqui. Mas isso é um pouco pode ser considerado um pouco de desorganização do prestador? Não. Ele está no prazo. Ele está no prazo. É de 10 de março até 31 de maio. Eu vou entregar quando eu quiser, pô. Até 31 de maio. Dentro do prazo. Para mim é um problema estrutural de sistema da Receita Federal para fazer esse cruzamento e pegar mais cedo. Não é do contribuinte. Você está dentro do prazo. Entendeu? É exatamente assim que funciona. Então, assim, você falou que quando o cara malha fina, tem
pode fazer essa antecipação até de documento para tentar... você usou um outro termo, não de antecipação. De retificação? Impugnação. Na impugnação, você acaba antecipando essa documentação para ele fazer. Mas a impugnação, uma análise, você provoca, impugnação é um processo mais à frente. Antes da impugnação, tem o envio dos documentos para a Receita Federal. Carlos, na sua declaração aqui, eu glosei, a Receita Federal glosou lá alguns recibos de despesa médica. O primeiro procedimento é eu encaminhar para a Receita Federal, a partir de 2 de janeiro do ano seguinte, esses recibos digitais, né? Salvei todos eles em PDF, mandei para a Receita e vou lá na minha conta corrente, salvo os recibos que eu paguei e mando para a Receita Federal também. Mas eu posso antecipar? Isso já é antecipação, é no ano seguinte. Não existe antecipação dentro do mesmo ano, a Receita não aceita mais. Não aceita mais. Não. Pelo menos está lá no site dizendo que não aceita. Então é a partir de 2 de janeiro. Mas você pode retificar a declaração antes. Entendeu? Como eu falei, um erro de preenchimento. Eu preenchi 1.200 de recibo, era só 1.000. Eu retifico minha declaração e boto 1.000 em caminho. Agora, se ainda assim a outra parte que recebeu os R$1.000 de você não declarou, aí você vai para a malha fina, para você provar que você está deduzindo uma despesa que realmente você contraiu. Essa é a situação que a gente tem que provar que nós temos o direito de deduzir aquela despesa na nossa declaração de imposto de renda. Entendi. E nessa situação da gente provar, a gente precisa anexar uma série de documentos ali, né? Isso, tudo digital, né? Que a Receita não recebe, não está recebendo mais documento físico. Nada físico. Tem que ser digital. E aí, se você manda aqueles recibos mal confeccionados, já era, vai perder. Você vai ter que contactar o profissional que te atendeu e pedir que ele faça o recibo de acordo com o regulamento do imposto de renda. Tem que ter lá a identidade do conselho do qual ele pertence, tem que ter o CNES dele, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o número do alvará dele de estabelecimento, para que ele possa, sim, estar autorizado pela prefeitura a prestar serviço naquele consultório, o endereço dele, e-mail, telefone e a discriminação no recibo do serviço que ele prestou. Isso tem que ser feito, porque normalmente a Receita Federal glosa mesmo que você mande o documento se ele estiver em desacordo, né, com as orientações que determinam o regulamento do imposto de renda para o profissional liberal. Mas aí chegou janeiro, a gente envia essa documentação. Okay. Então, estando tudo Quanto tempo que a Receita tem para poder fazer a análise desses documentos? Então, não existe um prazo pré-definido. Existe sim, na legislação, um prazo de depois que você deu entrada até 360 dias, um ano. Mas pode levar até mais do que isso. Ou pode levar menos. Entendeu? Mas determina-se um ano. Eles têm Mas um ano nesse prazo, isso não vai impactar no recebimento da restituição, por exemplo? Com certeza, sim. Quando é que eu recebo? Só depois de ter o da Receita Federal ter analisado e concordado com seus documentos. Senão ela glosa aqueles documentos. Se você ainda tiver diferenças a receber de restituição, você vai receber. Agora, se você tiver a pagar, você vai ter que pagar com multa e juros essa diferença. Como é que pode um bate-papo aqui, quanta coisa que a gente consegue esclarecer, coisas inclusive que eu nunca tinha ouvido falar. É isso aí. Que o cara, quando declara, no primeiro mês, ele corre o risco de cair na malha fina, porque o cara que ele declarou lá que fez o pagamento ainda não fez. Eu nunca soube disso. Então, muita gente acaba deixando para o final. Então isso é um gatilho para você não entregar sua declaração antes. É um problema isso. Agora é legal também você pensar o seguinte, que se você tiver ok e o prestador de serviço também for uma pessoa organizada, entregou no início, e você tiver restituição, você entregou ele também, você vai receber sua restituição logo nos primeiros lotes. Normalmente lá no dia 31 de maio, se o prazo continuar esse, né? Então começa a restituição a partir de 31 de maio. Começou. Já começou. Já estamos juntos. Já tem gente recebendo. Cliente nosso aqui já recebendo restituição. Maravilha, esse é o importante. Alguns estão na malha, infelizmente ainda, mas tem coisa que é complicada, né? A gente tem observado, por exemplo, que os clientes que são cooperativados da Unimed Rio, por exemplo, eu tenho 2 aqui que estão na malha fina, a gente vai ter que a Receita Federal dar uma olhada nisso, né? Já tentamos até o atendimento pelo chat, mas não ficou resolvido. Porque eu tenho a impressão que a Unimed não repassou para a Receita Federal o desconto de INSS de imposto de renda que ela imprimiu aos seus cooperativados. Aí o que acontece? A Receita não está devolvendo esse dinheiro porque ela não recebeu. Entendeu? Isso é uma dedução ainda, não é uma certeza. A gente vai à Receita Federal para descobrir. Para esclarecer.
Porque isso ficou uma coisa bem subjetiva. Eu acho que, de repente, pode não ter acontecido com todos os cooperados, mas com alguns, eu acredito que sim. Porque você entra na Receita Federal, identifica lá o valor exato que ele recebeu, o imposto de renda e o INSS, isso puxando da Receita. Você vai na declaração, tudo bate. Mas ele está na malha fina, a Receita dizendo que aquela retenção que foi feita ali está inconsistente. Ela força com que o contribuinte vá à empresa e obrigue a comprovar. Que pressione a empresa a comprovar. Carlos, que dicas, né, que você teria para dar assim, para os nossos clientes, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora nesse nosso bate-papo? Que dicas que você poderia dar para um contribuinte que caiu na malha fina hoje? O que ele tem que fazer? Manter a calma. Esse contribuinte não é um criminoso. Todos nós podemos cair na malha fina. Por que podemos? Eu mesmo caí umas 2 vezes. Normal. Porque eu lancei uma despesa lá e a Receita Federal não achou a contrapartida. Mandei a documentação no período que a Receita Federal determinou, levou mais algum tempo e eles me tiraram da malha fina e devolveram a minha restituição. Manter a calma, entendeu? Não adianta. Você, caramba, eu tô na malha fina, tô apavorado. O problema, muitas vezes, do médico, do dentista, é o paciente achar que o médico não declarou. O médico declarou. Esse é um problema da Receita Federal, que não fez o cruzamento correto, não checou corretamente. Você não pode atribuir esse erro somente ao contribuinte. Tem erro de sistema. Porque, a gente pode fazer um teste. Eu posso entregar no próximo exercício agora, a gente faz um teste. Podemos fazer um teste, né? Eu entrego a declaração, lanço a despesa médica e tudo mais, e o médico lança junto comigo, a gente pode fazer um combinado aqui. Vamos ver se a gente vai para a malha fina ou não? Podemos testar? Seria um negócio bacana de fazer, hein? Entendeu? E aí um estudo de caso. E mostrar, tá vendo aqui, ó, eu entreguei e você entregou, eu tô na malha. Aí isso prova, né, se isso realmente acontecer, que o governo está segurando o recurso. Os lotes de restituição. Para poder devolver isso de forma mais homeopática, em doses pequenas. Porque o caixa, ainda mais atualmente, né? Me parece que o governo atual está passando um problema financeiro muito grande. E aí, se ele puder segurar o recurso em caixa, eu acredito que seja isso que também esteja sendo feito. Não posso garantir, mas isso acaba levando a gente a achar que seja isso. É porque não faz sentido cair na malha fina você estando dentro do prazo, né? Você tá no prazo, é o que a gente falou na pouco. Mas cai. Você tá no prazo, eu informo, mas você é o meu médico, não informou ainda, mas você tá no prazo. Como é que eu vou cair na malha? Não faz sentido, né? Pois é. Ele força. E aí? Ele força a gente. Eu acho que esse teste aí seria bacana, como você falou, pra gente ter base aí pro estudo de caso, né? Sem dúvida. E aí, o que me leva a crer, né? E qual o critério? Tem critério ou não tem critério? Por que uns caem e outros não? Qual o critério que eles usam, né? Isso é uma dúvida, assim, em mim, inclusive como contribuinte, né? Então, por exemplo, é um sistema, né? Uma pessoa, né? Quando vem na nossa cartinha de notificação lá, João das Couve, cara, esse João das Couve nem sabe que você recebeu a correspondência. Isso é gerado automaticamente pelo sistema da Receita Federal. Alguns contribuintes nem caem na malha fina, né? E ficam surpresos, caramba, faço tanta coisa errada e não tô na malha. Como que pode isso? Mais um ano que eu Mais um ano tô livre. Entende? Eu vejo isso pra caramba. E aquele contribuinte que faz tudo certo tá na malha. Entende? Então, dá para entender? Não dá para entender. Mas é aquela coisa, né? O sistema lá, né? A inteligência artificial, ele tem lá, né, os seus mecanismos para fazer o cruzamento. Mas eu acho que esse cruzamento ainda é muito falho, porque se fosse preciso, mesmo que eu entregasse lá no primeiro dia da entrega, com uma restituição no último dia, eu entreguei no último dia, ele cruzaria rapidamente, né? Mesmo que eu não entrasse no primeiro lote. Para que automaticamente saia da malha. Para que saia logo da malha. Entendeu? Ou não me colocar na malha processada até o dia 31. Depois que passasse o último dia de entrega da declaração e o sistema não conseguisse cruzar, né, os CPFs que eu lancei como despesa na minha declaração com o meu, aí sim eu entraria na malha. E isso não acontece. Entendeu? Você entra na malha ainda no período de entrega. A gente tem observado isso. Isso aí, cara, isso aí pra mim foi o mais... Sei lá, não tem nem palavra pra classificar o processo. Complicado, né? Você entregou 2 dias depois. Tô na malha. 72 horas, em média. Mas a melhor situação é a dica que o Carlos deu e a comparação que ele fez.
né? Você manter a calma e encarar como uma multa de trânsito que você recebe. É uma Porque notificação, você né? está recebendo a notificação da Receita, mas não é para você ficar desesperado. Não é multa, é uma notificação para você apresentar documentos. Olha, você entregou sua declaração, nós não estamos achando aqui esses pagamentos que você disse ter feito no CPF lá do prestador de serviço. Preciso que você me mande os recibos dele. Mas é verdade, que a pessoa quando recebe, ela fica apavorada. Mas não tem por que ficar. Não tem porquê, mas ela fica. Não tem, isso é um procedimento normal, gente. Então, o contribuinte precisa ficar tranquilo em relação a isso. A não ser que ele seja uma pessoa que está fazendo coisa errada. Se você não está, não fique preocupado. É enviar documento, procedimento normal. Esse é o procedimento da Receita Federal, né? Independente se o sistema tem lá suas falhas ou não. O sistema rodou, puxou sua declaração, pegou todos os CPF, CNPJ que você lançou naquela lista de despesa. Ela jogou no sistema, não achou o retorno, bom, te coloco na malha, me manda agora esse comprovante. Vocês sabem que no passado, quando a declaração de imposto de renda ainda era em papel, as pessoas inventavam despesas médicas, porque dificilmente ele caía na malha fina nesse sentido. Eu lembro disso, trabalho na área de saúde há muito tempo, como contador de hospitais e tudo, e eu lembro que muitas pessoas ligavam para o hospital para pedir o número do CNPJ dizendo que foram atendidos lá. Cara, nesse período, pegavam o CNPJ e colocavam nas suas declarações. Era muito mais difícil Era de fazer. difícil de fazer. Como que é fazer? Imagina, milhões de declarações de papel. Tu recebia aquele manual. Eu lembro do formulário do meu pai preenchendo aquilo na mão, cara. O formulário verde ou azul. Então, era bem complicado. Hoje não. Essa tecnologia, ela deveria facilitar mais ainda. Eu acho que a Receita precisa repensar o seu sistema, perceber onde que isso está furando. Porque aí se eu declarei um CPF, né? E o outro, mesmo que em outro momento tenha declarado, entendeu? O sistema tem que nivelar essas informações e fazer o cruzamento. Não levar um tempão. Mas eu acredito, por exemplo, por que é que a Receita Federal ela agora só está aceitando documentos a partir de 2 de janeiro do ano seguinte? Porque a partir do último dia útil da entrega da declaração, 31 de maio, que foi agora esse ano, a partir de 1 de junho até 31 de dezembro, o sistema vai ficar correndo de novo isso. Porque muitos contribuintes fazem retificações, fazem ajustes, então ela vai trabalhando o sistema. Pode ser que você saia da malha fina ainda nesse período sem ter que mandar documentos para lá. Entende? Essa é a nossa expectativa. Entendeu? Mas o sistema, de um modo geral, ele não é ruim. Ele tem aperfeiçoamento, precisa. Ó, tem um detalhe, né? Que eu acho ajudar. Que é importante, é o seguinte, né? Uma empresa da área de saúde, quando presta serviço aos seus pacientes, ela tem que entregar uma vez por ano uma declaração chamada DMED, Declaração de Serviços Médicos. Apesar de falar serviços médicos, ela serve para dentista, psicólogo, fisioterapeuta e todos os profissionais. Então ele tem que entregar. Nessa declaração, essa empresa que presta serviços à saúde, ela é obrigada a relacionar todos os CPFs que ela atendeu. Eu estou com uma cliente agora que ela está com 2 notas fiscais de tratamento odontológico na malha fina. O que pode ter acontecido? Essa empresa de serviços odontológicos não entregou a DMED. E tem multa por isso. Entende? Então, se essa empresa não entregou, a declaração da contribuinte vai para a malha. Porque a Receita Federal não achou aquele CPF pago lá naquele... Ela disse que pagou, mas o CNPJ não disse que recebeu, né? Não disse. Aí você tem que fazer o quê? Mandar a nota fiscal para a Receita Federal. Aquele exemplo que a gente usou ainda há pouco, vai forçar com que a contribuinte vá até a empresa de odontologia
pressione. Olha, eu quero a Exato. malha fina, mas tá aqui por causa de vocês, da empresa que Isso, vai ter. então, mas eu estou dizendo que é uma possibilidade dessa empresa não ter entrega de MED. É uma possibilidade. Porque o que acontece? Essa empresa ela importa essas notas fiscais do sistema da prefeitura para dentro da DMED. Faz-se a conferência, vê se está tudo certo e envia para a Receita Federal do Brasil. Essa empresa pode até ter entregue também essas informações, mas a Receita Federal não fez o cruzamento. Ou fez, e como ela tem restituição, é aquilo que eu estou dizendo aqui, né, fazendo aquela de advogada do diabo, né? A Receita Federal está com pouco recurso para devolver, vamos segurar que deixa na malha um tempinho e eu vou pagando isso de forma mais homeopática, né? E assim, uma coisa muito importante que você falou aí agora, né? A gente volta a cair naquele velho problema clássico, né? Atendi o paciente e não emiti a nota fiscal. Ah, mas aí a pessoa precisa entender que ela está cometendo um delito fiscal. Que é uma coisa que a gente sempre orienta que os clientes... também é crime, né? Atendeu, emite nota. Atendeu, emite nota. E uma coisa que é bom a gente... Ou pegar emite o esse gancho recibo, né? E dizer que é o seguinte, a emissão do recibo e da nota fiscal é obrigatória. O paciente não precisa te pedir o recibo. Você é obrigado a emitir e entregar para ele. É o dever do paciente prestador não é obrigado a de te serviço pedir a nota fiscal. o Você é recibo ou a nota obrigado a fiscal. mandar para ele. Ponto. Ah, o paciente não me pediu, não tirei. Pô, tu tá cometendo um delito. Tu tá cometendo ali um crime. E ainda pior ainda. Alguns profissionais desavisados, mal orientados, Sonegação fiscal. eles recebem essas quantias na sua própria conta corrente ou na conta corrente da sua empresa. E quando passa o cartão de crédito? Ah, pior ainda, sabe o que acontece? Porque o cartão de crédito, a administradora do cartão de crédito encaminha para a Receita Federal mensalmente uma declaração chamada DECRED, com todas as informações de quem pagou para você no cartão. E ela também informa o contrário. Também, por exemplo, você não paga, você não tem seu cartãozinho, ela comunica também à Receita Federal quanto você gasta por mês. E A Receita Federal, cruza. para fazer esse cruzamento aí, que é chamado variação patrimonial. Ela vai verificar se o que você ganha ao longo do ano é receita suficiente para cobrir seus gastos com cartão de crédito, seu aumento de investimento, pagamento das suas contas. E na declaração de imposto de renda, a gente precisa entender que não entra todas as nossas despesas. Você coloca o IPVA do seu carro lá? Não. Coloco, não. Não. Você coloca o seu cartão de crédito que você pagou? Não. Se IPTU da sua casa? Não. Aluguel, luz, não. Telefone, não. Então você imagina agora o volume de despesa que essas empresas estão comunicando à Receita Federal que você paga, e essas receitas têm que estar dentro da renda que você ganha mensalmente. Se estourar, por exemplo, ganhei 10 mil no mês e gastei 20, tem que ter uma explicação. Peguei empréstimo bancário para cobrir esses 10? Alguém me emprestou esse dinheiro? Eu tinha esse dinheiro guardado para usar? Vendi um bem, transformei em sobra para poder naquele mês cobrir? Porque do contrário, você está sonegando, né? Você não pode ganhar 10 e gastar 20 todo mês. Entendeu? Então você tem que ter... Uma coisa tá errada. Tá errada. Tem que ter renda suficiente. E eu digo para os contribuintes, para os nossos clientes, não adianta tentar fazer esse tipo de coisa errada achando que a Receita Federal não vai identificar. Ela já sabe, porque o próprio, a fonte pagadora, o banco, o cartão de crédito, todo mundo comunica. E pior ainda, né? Aquele paciente que vai lá na sua clínica, negocia com você um preço mais baratinho, sem recibo. Cara, bateu o período do imposto de renda, a primeira coisa que o cara faz, aí, doutor, Dá meu recibo aí. me dá meu recibo. E se tu não entregar, você vai preso, meu irmão, porque você tá, entendeu? Tá sonegando, o cara pode Você acionar está até a polícia. fazendo retenção da nota fiscal ou do recibo, né? Tá direito entendendo? Olha de só quem foi que atendido. perigo. Então, eu sempre digo pros clientes, não negocia desconto para isso não. Entendeu? O teu preço é aquele ali, pô. Ou se você quer negociar, dá um desconto, mas emite a nota ou recibo. Você vai evitar um problemaço no futuro, entendeu? Não é só com o paciente, né? Com o fisco também. Ninguém quer ter dor de cabeça com você isso. tem várias formas de você fazer uma redução dessa carga tributária e tal, seguindo a lei, fazendo as coisas direitinho. Você não precisa correr por uma situação dessa. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? O certo é o certo até quando as pessoas não estão vendo, né? Até não tem quando nem jeito, todo cara. mundo está fazendo, né? E não tem certo, jeito, não tem para onde correr. É claro que a gente é difícil, né? Você conseguir manter
o seu negócio 100% certo, com uma carga tributária tão pesada, com risco de aumento de carga tributária enorme agora, com essa reforma tributária que foi aprovada aí, que ainda está sendo discutida algumas questões, vai afetar muito, né, o contribuinte, o prestador de serviço, o pequeno empresário, da área de saúde, da área de serviço. Então é muito importante que ele tenha mais organização ainda. Organização financeira como a Maxi BPO, não é? Com a contabilidade bem organizada, tem que mandar o extrato bancário todo mês para o seu contador, ou criar uma senha de acesso que o contador vai lá e te poupa do trabalho de você ter que mandar o extrato. Ele vai lá e pinça. É uma senha somente para pegar extrato na tua agência bancária. Ele entra no site, pega aquele extrato e trabalha. É um acesso para simples conferência. Né? Olha só, cara. Esse é um bom tema para a gente fazer um novo podcast falando sobre esse aspecto. E qual a importância do BPO para fazer isso? Então, tá lançado o desafio aqui. Alexandre vai preparar isso pra gente. Próximo podcast nós vamos sentar. É um maior prazer bater um papo sobre isso, né? Para te fazer essas perguntas, né? A gente responder com aquela energia positiva de sempre. E aí, tem mais pergunta? Ou acabou? O público perguntou um monte de coisa. Nós fizemos um bate-bola aqui. Tem mais coisa aí pra gente responder? Acho que em relação à malha fina, acho que a gente conseguiu esgotar. Eu, pelo menos, esgotei todas as dúvidas que eu tinha e acredito que são dúvidas também dos nossos clientes, né? Dos contribuintes aí que acabaram de passar por esse processo que é a jornada da entrega da declaração de imposto de renda. E acho que foi bem esclarecedor nesse bate-papo, né? Diminuiu bastante dúvida aqui. Né? Mas eu acho que tem mais perguntas aí. É bom vocês darem uma olhada aqui de contribuinte, aí, de cliente, ó. Tem uma aqui, ó, precisa anexar documentos. Tem outra mais. Não, a gente já... Na página 2, essa não. Foi, pô. Não, essa não foi. Pode confirmar aí. Precisa anexar documentos na declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda, você não precisa anexar documentos para mandar para a Receita Federal. No passado, você sabe que no passado também tinha isso. Você também mandava declarações com documento. Bem lá atrás. Não precisa, você fez a declaração de imposto de renda e envia hoje por sistemas digitais e pronto. Né? Ou com seu certificado digital, ou pelo Gov, por alguma outra forma que é bacana de você fazer, para que você tenha toda a garantia de que entregou a declaração certinha. Agora, falando de certificado digital, né? É muito importante que o contribuinte tenha um certificado digital. Isso ajuda demais. Porque o certificado digital é a chave que abre a Receita Federal para a gente poder fazer o acompanhamento daquela declaração, se ele está na malha fina, se ele não está na malha fina, se ele estiver na malha fina, o que fazer com o certificado digital, tudo é mais fácil. Até do contrário, certidões, né? Do contrário, tem que fazer por senhas de acesso, é bem mais complicado e a gente não consegue fazer tudo, né? Até porque o governo está forçando uma barra para que todo contribuinte tenha o certificado digital. Coisa que eu acredito que muito em breve você vai ser obrigado a ter um certificado, assim como você tem a sua identidade, o seu CPF. Entendeu? E aí, tem mais aí? Não. Depois dessa? Não, daqui comigo já... Tem sim. Você não já olhando, hein? Não, já foi. Já foi. Sim. Foi introduzido no bate-papo. Não, mas tá aqui no final, tem uma pergunta aqui importante pra caramba, que é a última aqui, vocês não fizeram ainda. Sobre os lotes de restituição. Quem caiu, qual é? Quem caiu na terceira penúltima página, lá embaixo, na segunda, lá embaixo, gente. Então, quem caiu na malha fina recebe quando a restituição? A gente fez tudo. Não, essa não. Fez, cara. Então, quem caiu na malha fina recebe quando essa restituição? Eu te perguntei. Não, então eu vou responder de novo. Para ficar bem frisado. Só depois que a declaração sair da malha fina. Enquanto você estiver na malha fina, não tem restituição. Mas quando você sair da malha fina, você vai receber sua restituição corrigida monetariamente. Isso é um ponto positivo. Você no momento até falou que não tem prazo. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, né? E passar do período já da nova declaração. Vou te falar aqui, olha só. Quanto tempo demora para a Receita Federal analisar os documentos antes de te pagar a restituição? A Receita Federal tem, desde a data do protocolo lá que você entregou os documentos, 360 dias para analisar essa documentação. Isso está previsto no artigo 24 da Lei 11.457 de 2007. Então... Ela tem um período de... Ela tem um período de 2025 inteiro para poder analisar. Tem. A gente tem um período para entregar a declaração e a Receita tem um período para fazer a análise de todas as declarações que foram entregues nesse período. Exatamente. E o período da restituição do imposto de renda iniciou no dia 1º de maio desse ano. Segundo lote
28 de junho deste mesmo ano. Terceiro lote, dia 31 de julho. Quarto lote, dia 30 de agosto. E quinto e último lote deste ano, em 30 de setembro. Qualquer outra data para ser pago restituição, quem vai decidir é o governo, é a Receita Federal do Brasil. Esses são os prazos que foram divulgados no calendário da Receita Federal para que os contribuintes que têm restituição e não estão na malha fina possam receber. E tem umas regras, não tem? Tem umas regras. Deixa eu tirar uma dúvida com o Carlos do seguinte, na restituição, durante o recebimento dos lotes, a pessoa em que, no momento do envio da declaração, colocou uma conta para recebimento e ela se esquece ao longo desse período e faz o cancelamento, ela vai mudar de instituição bancária. Cancelou. Como é que ela faz para receber os próximos lotes? Então, o que acontece é o seguinte, né? Se você retificou a sua declaração para mudar a conta, a Receita, depois do prazo de entrega, a Receita Federal não aceita mais a mudança da conta. Você vai ter que marcar lá que você não quer, por exemplo, aquele determinado banco. Você vai entrar no site da Receita Federal do Brasil e lá dentro do site, com o seu certificado digital, é que você vai agora inserir os dados do banco que você quer passar a receber. Exatamente. Fazer essa alteração, né? De instituição. Exatamente. Quem paga imposto de renda é a mesma coisa, né? Quem paga, por exemplo, digamos assim, eu dividi meu imposto em 8 parcelas. Então deve estar automático na conta. Existe um prazo. Então eu retifiquei agora, né? Retifiquei hoje, dia 11. A Receita já não aceita mais que eu coloque o banco na declaração. Então eu entrego a declaração dizendo que são 8 parcelas, mas tenho que tirar o banco da declaração. Entro no site da Receita Federal e vou lá e cadastro o meu banco, agência e conta para que ele faça o débito. Só que existe um período, por exemplo, se eu não me engano, até o dia 14 desse mês, eu consigo fazer essa operação e o débito bater esse mês. Do contrário, eu vou ter que pagar esse DARF. E somente em julho é que volta a debitar na minha conta. Tem que ter muito cuidado com isso, porque se você não fizer isso, a Receita Federal não vai debitar as parcelas da sua conta e você vai ficar devendo. Se você não estiver acompanhando. Se você não gerar o DARF para pagar ele de forma individual, entendeu? Tem umas regras de prioridade no recebimento da restituição, não tem? Eu não sei todas de cabeça não, entendeu, Luciano? Vou até dar uma olhada aqui, ó. Se eu consigo descobrir. Primeiro, são contribuintes com mais de 80 anos de idade, tem prioridade, acima de 60 também. Quem entregou com certificado digital, quem entregou com certificado digital, quem entregou logo no início, determinado tipo de doença. Professores, comorbidade, essas pessoas têm para receber por Pix também, acho que acaba recebendo primeiro, mais né? rápido, até porque, né, eu acredito que receber por Pix é mais barato para a Receita Federal devolver esse dinheiro através do Pix do que fazer o crédito na sua conta, tipo TED, DOC, que é muito caro. Que gera taxa, gera tarifa. Pois então... Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver se o governo atual aí vai taxar o Pix, né? Ah, não demora, hein? Porque PJ já paga, daqui a pouco a pessoa física tá pagando também. Aí vai complicar. Eu acredito que é isso. Bom, senhores, vocês querem dar um recado aqui para o nosso público que hoje, assim, nos acompanharam, aqueles que vão nos acompanhar depois no nosso canal do Spotify, no canal do YouTube,
né? Mais uma vez, gente, estou aqui com o Luciano Santana, com o Alexandre Twig, Luciano, nosso diretor da área comercial, de processos e projetos aqui da Maxi Doctor. O Alexandre é o nosso diretor da Maxi BPO, uma empresa que chegou para fazer muita mudança na sua vida. Você que tem sua clínica, que tem desorganização nos seus processos, nos seus pagamentos, nos seus recebimentos, você não sabe exatamente como isso acontece, nós podemos te ajudar muito através da Maxi BPO. E a gente está aqui realmente para te ajudar, né? A nossa felicidade é poder ajudar os nossos clientes. A nossa maior motivação é exatamente essa. Então, falando um pouquinho, né, nesse fechamento, já deixando para o pessoal o que é um pouco do BPO, o que ele faz, que é uma automatização dos processos da sua empresa, da sua área financeira e o aumento do seu controle. Você consegue ver mais a fundo, em detalhes, e tomar as decisões através de relatórios mais precisos para você saber que rumo seguir e dar para a sua empresa, para o seu consultório. Então, eu acho que nosso bate-papo foi bem esclarecedor em relação ao imposto de renda, deixando já esse pedacinho falando mais para frente de BPO, no próximo encontro que a gente vai ter. E eu acho que dirimimos bastante dúvida que todos os contribuintes têm, né, nessa questão de malha fina, esse medo que causa, que não precisa ter, né, a gente desmistificando isso, né? O que você acha, Luciano? Eu acho que tudo é válido aí para a gente poder agregar aí soluções para o nosso cliente, né? E eu vou deixar um recado aqui para todos os profissionais aí da área da saúde que têm intenção em reduzir a sua carga tributária aí com um estudo bem feito por profissionais competentes, né? E fazer isso de forma legal, sem jeitinho, sem pedalada. Entre em contato com a gente para que a gente possa estar fazendo esse estudo tributário, que com certeza a gente vai achar uma opção legal em que você consiga reduzir aí a sua carga tributária e consiga sobrar mais receita para você investir contratando um BPO, botando máquinas e equipamentos, dando treinamento para os seus colaboradores. E a gente está aqui com as portas abertas para ouvir você, profissional da saúde, no que a gente pode ajudar vocês. A gente está aqui à disposição. É isso aí. Bom, gente, eu sou Carlos Marinho, sou diretor da Maxi Doctor. Também faço parte desse time todo aqui que vocês estão escutando. E a gente quer realmente fazer a diferença na sua vida profissional, né? No seu negócio. A gente tem muitos desafios, né? Muitos contribuintes não imaginam as dores do contador, né? Ele não tem que estar preocupado com isso. Mas para vocês terem uma ideia, uma pequena empresa, atualmente no Simples Nacional, entrega-se em torno de 60 declarações ao ano. O lucro presumido, a gente chega a entregar 70, talvez um pouquinho mais. É um volume muito grande de dados que a gente fornece à Receita Federal da sua empresa, independente do seu faturamento. Entende? Então, muitas exigências que você, como empresário, e nós também, somos obrigados a atender à Receita Federal, ao Ministério da Economia, não é? Ao INSS, parte previdenciária nossa, dos nossos colaboradores. E a gente está sempre buscando inovações. Nossa empresa hoje usa mais ou menos quase 10 sistemas diferentes para poder conseguir atender os clientes. São sistemas que têm um investimento muito grande. E isso não é uma coisa simples, porque além do sistema, nós temos que ter seres humanos profissionais, né, ali preparados para utilizar essas ferramentas e colocar sempre a sua empresa em dia. E isso é o que nós amamos fazer. A nossa empresa tem mais de 35 anos prestando esse tipo de serviço para os profissionais da área de saúde. E mais uma vez, para encerrar, eu quero lhe falar, caiu na malha fina, faz parte do processo. Não significa que você esteja cometendo nada de errado. É a gente entregar documento, é um processo burocrático, não é rápido, é demorado. Então, é preciso ter um pouco de paciência. A ansiedade não resolve nada. Correr para o plantão fiscal da Receita Federal não resolve. Tem que aguardar, porque o auditor, se lhe atender, que agora é digital, ele vai dizer, você tem que aguardar a Receita Federal analisar e encaminhar para você, ou liberar no sistema, ou te mandar uma correspondência que está tudo ok.
Então aqui fica essa dica, manter a calma, aguardar, analisar a documentação, acione seu contador para que ele possa, sim, te ajudar com essas dúvidas que você tem, a regularizar lá na sua declaração, te deixar mais calmo ou calma em relação a isso. Esse é o recado que a gente tinha para dar. Nós vamos voltar aqui falando um pouquinho mais dessas questões, porque a gente observa que no período do imposto de renda o pessoal fala muito sobre a entrega, mas a gente não vê ninguém falando depois da entrega o que fazer. Pós-entrega. E isso nós estamos fazendo aqui para você. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligados, marquem o sininho, marquem o que você tiver lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, para que você possa receber todas as vezes que a gente tiver um podcast novo, uma mensagem nova. Com certeza, nossa preocupação é trazer conteúdo que possam agregar na sua vida profissional. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Carlos. Obrigado. Até a próxima. Ó, vamos fazer aquele desafio lançado, né? Tá lançado, né, Luciano? Obrigado, gente. Um abraço.